Como vai, doutor Rogério? Tudo bom, Kátia? Tudo bem? Bem-vindo. Fizemos aqui um momento de saúde. E como é bom quando a gente consegue, gente, entender o quanto que o trabalho preventivo é importante, mas o quanto o conhecimento é um grande aliado na hora que a gente tem um diagnóstico, né, doutor? Já é uma prevenção, né, o conhecimento. Verdade. Agora, doutor Rogério Vidal hoje vai falar sobre Joanete. Vou mostrar aqui, ó. Dizem que esteticamente não é legal, mas é mais do que isso. Diz que a Joanete causa dores terríveis também, né? Na verdade, o problema do Joanete é o seguinte, aqui nesse próprio quadro a gente já vê um processo inflamatório, está mais vermelho e isso tem dor. E o que você vai vendo é que o dedão, né, o hálux, que a gente chama tecnicamente, ele vai desviando para o lado de fora do pé. E meio chega que vai um ponto, todos, exatamente, né? E chega um ponto às vezes que este dedo, o segundo dedo, ele sobe sobre o primeiro dedo, ele cavalga o segundo dedo. Então, o dedão vai por baixo deste dedo Desse que dedo vem e o para dedo vem para cima, cima. exatamente. Agora, imagine isso num pé de uma pessoa jovem, uma pessoa de idade, porque as pessoas acham que Joanete acontece só para quem tem mais idade. Na prática não é assim, né? Não, na verdade a gente vê até Joanete no adolescente, que é uma entidade diferente, é uma doença diferente, mas a gente acaba vendo isso, vê muito em mulheres e vê mais no idoso. E algumas vezes associada a doenças tipo artrite reumatoide, doenças reumatológicas em geral, que causam esse tipo de deformidade. Temos mitos e verdades, vamos para eles, porque assim a gente consegue identificar bem, você em casa prestando atenção, qualquer dúvida sai ligando, manda um e-mail, ó. Não é normal que o nosso pé sofra alterações anatômicas. Olha esse desenho. Quer dizer, a gente vê bem que é a ossatura aqui. Então, o que a gente vê é o seguinte, né? Ele vai desviando, o que a gente chama de primeiro raio, ele vai desviando para dentro. E aqui é que a gente vai ver. Então, aqui forma uma bolsa, uma bursite, e é isso que gera dor. Além de outras deformidades, porque aqui a gente mostra o pé, só a parte da frente, que a gente chama de antepé. Muitas vezes você pode ter uma deformidade no pé inteiro e levar a deformidade do hálux valgus, ou Joanete. Quer dizer, isso aqui dói demais, não só pelo atrito com o sapato, mas pela própria mudança, exatamente, alteração, né? Mas pode não doer. Ah, é? Em alguns casos não em alguns casos não dói. E aí, muitas vezes, os pacientes procuram a gente no consultório e falam, doutor, mas eu acho isso horrível, quero tratar, quero operar. Quando não dói, não se opera. Porque só você se opera pode. Quando dói? Só quando dói. Por quê? Porque você pode trocar um pé que esteticamente não é tão bonito por uma dor. Ou seja, cada vez que você pisa, você tem dor. Então, Joanete que não dói, até certos graus de deformidade, a gente não opera. Tá. Agora, não é normal que o nosso pé sofra alterações anatômicas. Mito ou verdade? Que é normal. Todos nós sofremos alterações anatômicas com o passar do tempo em todas as regiões. Os órgãos envelhecem. Então, é normal ele sofrer. Então, isso daqui é um mito, né? É um mito. Vamos ver mais um? Se é mito ou verdade? Joanete afeta mais as mulheres do que os homens. Isso é uma verdade. É uma verdade. É uma por quê? verdade. Salto alto? Não é salto alto, é por uma constituição anatômica, o jeito de pisar. A mulher pisa diferente do homem. Isso acaba predispondo o pé a pisar mais, de uma forma um pouquinho mais para fora, e acaba desenvolvendo mais o Joanete. O homem pisa mais com calcanhar? Não, na verdade o que predispõe é porque a mulher, ela tem o que a gente chama de genu valgus, os joelhos são mais para dentro na mulher, e aí o pé fica um pouquinho mais para fora. Isso predispõe um pouco ao desenvolvimento do Joanete. E o homem tem um espaço... O varo, o espaço entre as pernas, o desenvolvimento do homem, ele é mais retilíneo. Então o que a gente chama de ângulo nos joelhos, nós não estamos falando do pé, nos joelhos, esse ângulo na mulher, ele é mais próximo, um joelho do outro. E aí a base alarga e isso acaba auxiliando, aumentando um pouco mais a incidência do Joanete. A hereditariedade conta, não? Muito, conta e bastante? A gente vê bastante. Mães, filhas e avós. Às vezes pula até uma geração, mas acaba aparecendo o Joanete. Olha, vamos ver mais um? Mito ou verdade? Não existe cura para o Joanete. Na verdade, o que acontece? Essas órteses que a gente coloca, eles melhoram a posição do paciente. Existe uma que a gente coloca também entre os dedos para fazer. Isso é incômodo. Que existem alguns pacientes que se adaptam e não querem operar. O medo da cirurgia, às vezes, é uma coisa tão importante e os pacientes não se submetem. Ou a deformidade não é grande o suficiente para ser indicada uma cirurgia. Se o paciente se adaptar, não tiver dor, tudo bem, deixa ele assim. Mas não existe cura? É um mito ou uma existe verdade? O tratamento, não. O tratamento para a cura do Joanete é cirúrgico. Só cirúrgico, mas existe cura. Existe cura. Então é um mito. A gente tem aqui uma pergunta de telespectador, vamos ver de quem que é? Da Maria Antônia de Jundiaí. Tenho Joanete e me indicaram fazer a cirurgia, porém tenho muito medo do pós-operatório. É verdade que corro o risco de não voltar a andar?
Lembra que eu te falei dos pacientes que morrem de medo da cirurgia? A maior parte das pessoas morrem de medo de qualquer cirurgia. Exatamente, né? Tem medo de morrer primeiro, cirurgia no pé e na coluna, eles têm medo de ficar aleijado, não conseguir andar. Veja, é extremamente difícil acontecer isso, mas pode acontecer se tiver uma infelicidade, uma infecção. Na grande maioria dos casos, a recuperação, a depender da técnica, o paciente fica um tempo sem pisar, porque não pode apoiar aquele pé que foi operado, mas isso é passageiro e ele vai ter bastante benefícios com a cirurgia. O risco de voltar a não andar só se tiver alguma infelicidade, alguma infecção, uma coisa muito grande. Mas nada na vida é 100% garantido, nada. Medicina não é diferente. Experimenta tentar atravessar uma rua vendado para ver o que acontece. Você pode ser atropelado? Pode, mas pode ser que você dê sorte que você não seja. Mas exatamente. O risco cirúrgico é muito menor que isso. É mais ou menos essa comparação que a gente faz. O risco cirúrgico é menor. Existe esse risco para tudo. Então, Maria Antônia, não tem que ter medo. Conversa com o teu médico, pesa os prós e contras, quanto que dói. E a recuperação leva mais ou menos de quanto tempo? Então, a depender da técnica cirúrgica, a gente coloca mais ou menos uns 30 dias. 30 dias? Tem umas que são mais rápidas, outras mais devagar. Depende da deformidade. Deformidades muito grandes exigem cirurgias maiores. E aí você vai ter que deixar esse paciente mais tempo sem pisar o pé. Mas ele vai usar muleta, opera um pé de uma vez, de cada vez, e volta rapidamente a ter uma vida normal. Quer dizer, depende de qual comprometimento dos outros ossos. Exatamente. Grandes deformidades, correções maiores. Quer dizer, se a pessoa já opera antes que a situação fique tão dramática, ela evita também depois uma cirurgia mais extensa. O exemplo que nós mostramos aqui não é um joanete severo, é um joanete que requer tratamento cirúrgico, mas é uma fase inicial, né? Essa é a fase boa para operar. Aqueles pacientes que têm aquelas deformidades, que um dedo sobe sobre o outro, como eu falei, recuperação, o tratamento cirúrgico é mais difícil, é uma intervenção muito maior e vai levar mais tempo para recuperar. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver de quem é agora? Próxima pergunta da Marca Nunes, de Jarinu. Tenho 20 anos e joanete desde os 15. Existe uma idade certa para fazer o tratamento? Sofro muito com esse problema, pois todos os sapatos doem meu pé. É aquilo que eu falei, né? Do adolescente, 15 anos, adolescente com o joanete. Quando a gente vê o adolescente com o joanete, normalmente a gente já indica o tratamento mais precoce. Por quê? Porque ainda está na fase de crescimento, existe uma tendência a piorar. Então a gente indica sim o tratamento cirúrgico mais precoce, mesmo porque a recuperação é melhor, é mais fácil. O paciente que tem muito menos risco de 20 anos de idade de você ter algum tipo de complicação secundária. Quem tem joanete e sofre de diabetes, pode ser operado também? Pode ser operado. Precisa se equilibrar muito bem esse paciente, né, com avisos e assim, o cuidado aumente muito. Paciente diabético, você tem que olhar para o pé do paciente, porque às vezes ele não sente dor e aí é que está o problema. Você tem alteração circulatória, então precisa tomar cuidado. Às vezes não se opera. Se o diabetes for muito intenso, se você tiver um comprometimento vascular importante, é melhor deixar a deformidade. Principalmente no pós-operatório, né? Exatamente. Porque ele vai achar que está bom, que não tem dor, começa a caminhar antes da hora. Exatamente, né? Exatamente. Então converse bem com o seu médico. E tem que ter confiança, gente, no médico. Não dá pra gente ficar desconfiando de tudo que o médico diz, porque senão você não fez uma escolha tão certa, né? Adequada. Vamos para mais um mito ou verdade? Andar descalço é sempre muito prejudicial para quem tem joanete, é verdade? Não. Não, mas... Andar descalço é uma coisa boa, muitas vezes prazerosa, você sente o mundo onde você está andando. É que às vezes o paciente tem o joanete e sente dor, não tem aqueles apoios do sapato, do tênis, então acha que está se prejudicando. Indiferente. Para quem tem dores no joanete, mas não dores tão intensas, hoje em dia tem gel, tem várias apoios, igual aquela órtesezinha que a gente indicou. Existem algumas coisas para melhorar o paciente, né? E assim, a gente indica a cirurgia quando nós acabamos de ver. E você indica a cirurgia quando o paciente tem uma dor importante. E é aí que está o segredo. Não se opera antes e nem quando a deformidade é muito grande. Olha, converse com o seu médico, é um ortopedista que deve te orientar. Está na hora de você fazer uma cirurgia, quais são os seus riscos, porque são riscos isolados, gente. Talvez 3 meses atrás você não tivesse risco e hoje você pode estar com o corpo desequilibrado, exatamente, com os seus exames não tão normalizados e o risco acontece. Então converse abertamente, vá com uma listinha de dúvidas e pergunte tudo para o seu médico. Querendo os contatos do Dr. Rogério Vidal? É só acessar o site www.rogeriovidal.com.br. Dr. Rogério Vidal, que é ortopedista, volta mais vezes a mulheres. Você pode sugerir um tema, é só mandar para a gente. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite. Bom trabalho, viu? Obrigado. Obrigadão.